Olá para você que está ligado aqui na programação da TV Pai Eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Está entrando no ar o seu encontro com o conhecimento da fé. Este programa dedicado ao conhecimento da Palavra de Deus e também a temas que estão relacionados à nossa fé e à vida de nossas comunidades. Uma alegria poder entrar na sua casa, aí onde você está, nesse momento que você tira para o nosso encontro semanal. Vamos juntos rezar, pedir ao Pai Eterno a perseverança, de modo especial neste programa de hoje, aos religiosos e religiosas em todo o mundo. Enviai, Senhor, a todas as nações, vocacionados à vida consagrada. Renovai o ardor dos religiosos e religiosas. Que a vivência dos conselhos evangélicos da pobreza, obediência e castidade possa iluminar o mundo e ser sinal da alegria de servir o Cristo em todos os povos. Nós os pedimos ao Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu tenho um convite especial a fazer para você que nos acompanha. Eu te convido a fazer parte da nossa família de amor. É a Casa do Pai aí na sua casa. Entre em contato com a nossa central de relacionamento para deixar sua mensagem, o seu pedido de oração, onde você também pode enviar mensagens e intenções pelas nossas redes sociais, @Basílica Pai Eterno. Acesse também o nosso portal paieterno.com e faça parte dessa obra de evangelização que contribui com o novo santuário. Faça parte desta família de amor, ligando para nós ou enviando uma mensagem pelo WhatsApp, no 623506-9800. Se você está com seu smartphone, acesse sua loja de aplicativos e baixe gratuitamente o nosso aplicativo Pai Eterno. Ali você poderá acompanhar a programação da TV Pai Eterno e todos os momentos de oração do Santuário Basílica de Trindade. No programa de hoje, nós damos sequência aos Cadernos do Concílio, com o 21º caderno dessa coleção. Este caderno é de autoria de Verônica Berzosa, que fala sobre o dom da vida consagrada segundo a Constituição Dogmática Lumen Gentium. O livro aborda o chamado para viver mais de perto e tornar presente a forma de vida que o Filho de Deus assumiu ao entrar no mundo. A vida consagrada expressa é um amor apaixonado pela humanidade de Cristo, pobre, obediente e casto. E para tratar deste assunto, são minhas convidadas, duas religiosas, a irmã Rosane Stephenon, assessora do setor de projetos da Conferência dos Religiosos do Brasil. Irmã Rosane, que está ligada conosco. Bem-vinda, irmã. Obrigada. Irmã Rosane, a senhora fala conosco de onde? Brasília. Está em Brasília. E aqui no estúdio da TV Pai Eterno está conosco a irmã Margaret Rosti, fundadora do grupo AIDS Apoio Vida e Esperança, o grupo AVE. A irmã Margaret, que é religiosa, é missionária e está já há um bom tempo no Brasil, né, irmã Margaret? Sim, boa tarde. Eu estou aqui quase 40 anos, 39 anos. Olha, que beleza. E é nessa alegria de acolhermos as nossas duas convidadas, a irmã Rosane e a irmã Margaret, que nós começamos falando sobre este tema, a vida consagrada. O caderno do Concílio número 21, intitulado A Vida Consagrada, aborda o papel dos religiosos e religiosas dentro da Igreja Católica. Nos mostra aqueles que se entregam a Deus e têm a certeza de que nenhuma alegria se compara àquela de fazer brilhar a luz de Cristo. A vida consagrada, por um lado, tem a missão de tornar Cristo presente de tal forma que todos possam sentir o seu amor em um mundo muitas vezes desencantado. E, por outro lado, deseja dar um especial testemunho à juventude. Começo perguntando para a irmã Margaret um pouco da sua história de vida vocacional. Irmã Margaret, como a senhora encontrou
a sua vocação? Eu, desde criança, acho que na escola primária, acho que a professora falou sobre sendo missionária. E missionários indo para a América Latina e convertendo o povo para ser evangélicos. E eu, uma boa católica, pensei, não, isso não está certo. Eu vou para a América Latina e converter para o catolicismo. E, sei lá, eu pensei no início em ser missionária, antes de ser religiosa. Depois eu entrei em contato com nossas irmãs, as irmãs de São Luís da França. Eu sou irlandesa, então nossas irmãs estavam lá e fui no segundo grau com a escola das nossas irmãs. E assim que eu vi a vida das irmãs e gostei. Achei muito normal, muito no meio do povo, e eu gostei disso. E o que chamou mais atenção, irmã Margaret, quando do chamado, por assim dizer, vocacional de sua vida para tomar a decisão de se consagrar a Deus? Não sei, é difícil essa pergunta. Eu não sei, falando a verdade para você. Como eu falei, eu quis ser missionária. Depois, eu fui para os Estados Unidos, entrei no convento lá em Los Angeles. Eu me formei em Los Angeles, eu sou professora de profissão. E esse sonho de criança nunca me deixou de ser missionária. E nossas irmãs vieram para o Brasil em 76. E eu estava na faculdade, na época eu quis terminar meus estudos e foi alguns anos depois, 85, que eu venho para o Brasil. Mas acho que de ser missionária é uma parte de mim. Não é coisa de missionário como eu pensei como criança, de converter qualquer um. Essa nunca mais entrou na minha cabeça. Mas de ser, acho que é um pouco mais de fazer o que Jesus fez. Andar no meio do povo, especialmente o povo mais excluído, marginalizado. Essa é a minha vocação, eu acredito, de estar com quem está excluído, discriminado, condenado. Até no Evangelho de hoje, significou muito para mim quando eu vi o Jesus chamou como se chama esse baixinho que subiu na árvore? Não me lembro o nome dele. Zaqueu. E o Jesus falou, desce, eu vou na sua casa hoje. Achei tão bonito isso. Eu achei isso nosso chamado, de ir na casa dos excluídos, dos ninguéms, dos marginalizados. Olha, isso para mim é fundamental, irmã. E como eu disse para a irmã aqui fora do ar, disse a ela que não existia uma resposta errada, mas eu acho que todas as respostas são fruto dessa experiência, da reação, da vocação dessas duas nossas convidadas. Irmã Rosane, eu pergunto à senhora, como o chamado à vida consagrada chegou à sua vida? Como a senhora respondeu a esse chamado? Fale um pouco da sua caminhada. Então, eu nasci e convivi meus primeiros anos no oeste catarinense. Eu sou filha de pequenos agricultores, então eu cresci numa família muito católica, religiosa, envolvida com as questões da igreja e, ao mesmo tempo, com as questões sociais também. Então, esse contexto de luta, de busca por dignidade, de escuta da palavra, de buscar corresponder a Deus, foi o ambiente que eu cresci. Então, o ambiente familiar me proporcionou isso, primeiramente. E o chamado, ele não é num dia, um espetáculo extraordinário, ele ocorre no cotidiano, né? E nós convivíamos e frequentávamos com as irmãs que moravam na cidade, né? Então, essa acolhida das irmãs, o participar da vida da comunidade, o entender como elas eram. Tive várias tias, primas, não próximas, mas tias do meu pai, primas da minha mãe, que eram religiosas. Então, esse convívio também
de certa forma, eu já sabia mais ou menos como que era a vida das irmãs. Mas o chamado, ele é próprio, ele é direcionado a cada pessoa. E eu também fui participando dos encontros ocasionais, das propostas que a própria igreja fazia, né, para todos os vocacionados, não especificamente para as meninas, e não especificamente para quem queria ser irmã ou padre ou irmão, mas era mais uma discussão no sentido de projeto de vida, de corresponder a Deus, né? Então, esse ambiente familiar e religioso foi o que me ajudou a caminhar e a ir fazendo as primeiras descobertas. Foram 6 anos de caminhada nesse sentido, e depois, aos meus 19 anos, eu fui morar com as irmãs de São José de Chambéry, da congregação a qual faço parte. E claro, as dificuldades, as expectativas, as frustrações, as experiências, os desafios, todos esses passos, as etapas formativas, elas vão solidificando esse caminho. E nesses meus mais de 20 anos de consagração, eu percebo assim o quanto que eu também fui descobrindo a cada dia e continuo nessa descoberta do chamado, do que é ser religiosa nesse contexto, naquilo que Deus também nos pede para viver, e a vocação é dele primeiramente, né? E a resposta é nossa. Então, um pouco disso. Muito bom, irmã Rosane. Eu quero aproveitar também a experiência da irmã Margaret. Irmã Margaret, quando a senhora entrou na vida religiosa, foi antes do Concílio Vaticano II. Como? Não? Não. Já tinha o concílio? Sim. A senhora entrou em que ano? 67. Então a senhora entrou já bem na virada do concílio. Como era esse movimento que nós hoje podemos falar sobre a experiência do Concílio Vaticano II para a vida religiosa? Como é que a senhora observou essa realidade chegando ali, porque 67 e o concílio acaba em 65, 2 anos apenas de um grande evento que até hoje norteia a vida da igreja? Eu acho que para mim houve várias coisas, porque eu fui para os Estados Unidos, então eu estava lidando com uma nova cultura. Eu não conheci tanto a vida religiosa até eu entrei nos Estados Unidos. Então, de saber como estava e como estavam essas mudanças, porque logo quando nós entramos, não usamos hábito. Então, acho que as mudanças tinham acontecido já em nossa congregação. Então, eu nunca tinha outro estilo de vida religiosa que a gente ouviu falar, mas... E, como eu falei também, estava numa nova cultura que é um grande desafio também, de adaptar uma outra cultura. Então... Quando nós perguntamos, irmã Rosane, sobre a vida consagrada, é sempre uma realidade que permeia a história, desde antes e depois do concílio, esse modo de viver de Jesus, esse jeito apaixonado do religioso e da religiosa pela pessoa do Cristo, que é a nossa inspiração para os votos que nós professamos. Como é que a gente pode entender, se a gente fosse explicar hoje para um jovem ou para uma jovem, o que é a vida consagrada? Eu diria que é o seguimento daquilo que Jesus fez, no contexto que nós estamos, porque Jesus passou toda a vida dele fazendo bem, se encarnou, ensinou os discípulos, curou, libertou, promoveu a vida em qualquer circunstância. E ele o fez, inclusive, ao chegar à cruz, né? Então, eu acredito nisso. A vida religiosa é essa doação, essa entrega, essa fidelidade ao chamado dele, né? E a vida religiosa, ela tem diversas congregações, diversos carismas, e vai muito de como cada pessoa se entende, né? Qual que é a congregação específica que vai corresponder àquilo que também está dentro no sentimento de cada um, né? Então, a vida religiosa, ela é bem diversificada, e um jovem que procura a vida religiosa, eu acho que tem um leque de possibilidades, de escolhas,
que também permite fazer o discernimento e ver em qual congregação vai corresponder melhor, né, ao chamado. É presente isso, assumir Jesus Cristo, o segmento dele no dia de hoje, na atualidade, com os desafios, com as possibilidades de promover a vida, de ser esperança, de buscar os que estão à margem, né? Que é por estes que nós também nos comprometemos. Irmã Margarete, o Papa Francisco, num dos últimos documentos que ele escreveu sobre a vida até contemplativa feminina, ele disse: a vida consagrada é uma história de amor apaixonado pelo Senhor e pela humanidade. A senhora observa que essa vida consagrada ainda tem relevância, um chamado para a juventude na atualidade? Com certeza. A vida religiosa é esse chamado de seguir Jesus no meio dos marginalizados. Tem muito sentido para nós, para eu que vivo, mas não é a única maneira de seguir Jesus. Acho que a gente sabe isso também. O importante é seguir Jesus, um pouco como a irmã Rosane falou, dependendo de onde você está dentro das suas circunstâncias. E tem as várias congregações e as vários carismas, que é o jeito de cada congregação seguir Jesus, agir como Jesus agiu, ir onde Ele for. Acho que é isso que é importante e tem sentido. Tem muito sentido para mim. É isso mesmo. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, o segundo bloco do nosso Conhecimento da Fé. Hoje nós estamos falando sobre a vida consagrada. É hora do nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé, hoje falando sobre a vida consagrada. Esse tema que norteia o caderno do Concílio número 21 desta coleção Cadernos do Concílio, que nos prepara para o jubileu do ano que vem, o jubileu de 2025, Peregrinos de Esperança, retomando os ensinamentos do Vaticano II para toda a comunidade igreja. É o apelo do Papa Francisco para revisitarmos os documentos deste grande evento para a igreja no mundo todo, o Concílio Vaticano II. Na exortação apostólica pós-sinodal Vida Consagrada, de São João Paulo II, mostra que a vida consagrada é essencialmente missionária. Os consagrados têm a responsabilidade de levar o Evangelho a todos os cantos da terra, vivendo o amor de Cristo através do serviço aos mais pobres e marginalizados. Eu quero perguntar para a irmã Rosane. Irmã Rosane, como a Conferência dos Religiosos do Brasil tem se organizado para viver a missionariedade? E aí eu pergunto não somente no âmbito individual das congregações, mas também no âmbito da conferência. A missionariedade ainda é uma necessidade para a evangelização? Ela é necessária, sim, e é o que dá sentido à vida, né? Porque a missão, ela é a expressão do nosso segmento, da nossa oração, da nossa convivência, da nossa vivência comunitária. Eu diria assim que a missão é quase que a consequência disso. E a Conferência dos Religiosos do Brasil assume algumas frentes, e eu destacaria uma em especial, que é a Rede Um Grito pela Vida. E nós temos hoje dados de que, mesmo que nós tenhamos políticas públicas, tenha crescido o trabalho na dimensão ao enfrentamento ao tráfico de pessoas, infelizmente nós passamos do terceiro para o segundo lugar, em que o tráfico é uma dos crimes mais rentáveis. Então isso é um desafio muito grande para nós correspondermos, fazer frente diante desse sistema todo organizado que fere, que mata, que vende, que trafica a vida. E a Conferência dos Religiosos do Brasil assume essa frente,
assim como também assume uma outra frente, que é a política de proteção às pessoas vulneráveis, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam adultos, as pessoas que estão em situação vulnerável, essa política de proteção também, que o Papa nos pede que a Igreja se volte a olhar, a cuidar e a prevenir essas situações, né? Então, são as duas frentes que a Conferência dos Religiosos assume na sua dinâmica de trabalho, de motivação, de articulação da vida religiosa no Brasil. E, claro, na medida do possível, sempre como conferência, se anima as congregações nas suas missões específicas, naquilo que é próprio do seu carisma, diante dos nossos diversos setores regionais, enfim, esse apoio, toda essa articulação. Perfeito. Irmã, quando nós observamos a missionariedade, a irmã Margaret disse isso aqui no início, né? O que mais chamou a atenção foi a experiência missionária. Irmã Margaret, como é que a gente pode entender a missionariedade no momento presente da igreja, é claro, fazendo reflexão com esse apelo missionário que o próprio Papa Francisco nos faz na atualidade, né? Eu acho que a palavra chave para a missão na igreja na atualidade é a saída, como o Papa fala da igreja em saída. Como é que a senhora entende essa igreja em saída na atualidade, irmã? A questão da saída das margens, que não... Tem um padre que tem muita influência em minha vida, padre Júlio Lancelotti, em São Paulo. E ele fala que com uma mão você tem que dar o pão e tem outra você tem que lutar. E eu vejo isso, mas também com a oração. Quando a gente tem esse relacionamento com Jesus, escutando a palavra de Deus, a chamada de Deus, então a gente vai até onde tem a necessidade. A gente percebe com mais clareza a necessidade de assumir esse povo que é esquecido, o povo que vive tanto na desigualdade, no sofrimento, na marginalização. E a vida religiosa acho que está sempre nessas frentes. Quando olhamos as pastorais sociais, tem religiosos em todos. Não só religiosos, claro, tem os leigos comprometidos com essa causa de Jesus, mas para mim essa faz parte de o que Jesus fez. Ele foi o grande missionário que foi atrás do ovelho perdido, né? Sempre estava ao lado dos sofredores. E essa é para nós, onde tem o povo sofrido hoje em dia. E no meu dia a dia, eu trabalho com pessoas soropositivas e pessoas com AIDS, pessoas que são julgadas muitas vezes, condenadas, esquecidas, excluídos. A discriminação que eles sofrem é muito forte. E entre essas também são pessoas que são LGBT, que há mais. São duplamente ou triplamente excluídos e condenados. E eu acredito, eu sei que Jesus andou com todos, chamou todos, como eu falei mais cedo, como ele falou para Zaqueus, desce, eu vou na sua casa. Jesus foi a todos, não excluiu ninguém. Então, acho que é isso que o Papa está nos pedindo também, de sair das sacristias, tem que estar na igreja, sim, tem que rezar, mas tem que fazer essa outra parte, que realmente nosso compromisso com Jesus nos leva a fazer. Sabemos que tem que ir onde tem a necessidade. Irmã Rosane, quando a gente fala da vida religiosa consagrada, talvez uma das características é a comunidade. E aí eu digo a comunidade no sentido de não fazer sozinho, né? A missão, ela acontece, ela vive através da comunidade, a experiência da comunidade. A senhora poderia, por favor, descrever um pouco para nós esses desafios
e as alegrias do viver em comunidade, nesse âmbito geral da vida religiosa, porque é uma característica muito forte dessa forma de consagração na igreja. Exatamente. Hoje eu faço parte de uma comunidade intercongregacional e é uma experiência muito rica. Eu convivo aqui em Brasília, na comunidade da CRB. Nós somos 5 irmãs, cada uma de uma congregação. E eu vim para cá com uma certa curiosidade. Como seria essa vida comunitária com irmãs que não são do meu carisma, não são das minhas relações, enfim, como seria isso, né? E é muito rico, porque cada uma de nós traz a sua experiência congregacional, o seu carisma, mas no fundo o que nos une é o projeto de Jesus Cristo, é a missão. Então a convivência diária que eu faço hoje e as experiências que eu fiz anteriormente na minha congregação, elas não têm muitas diferenças, porque o que nos une é o projeto de Jesus Cristo. E a oração comunitária, o apoio mútuo, a convivência, a ajuda quando uma está com uma dificuldade, seja de saúde, seja alguma situação de família, que é a nossa vida no dia a dia, né? Alguém que precisa ir ao médico, outra acompanha, enfim. Essas questões próprias de família, nós também convivemos entre nós e nos apoiamos e nos ajudamos mutuamente. Assim como também a gente se ajuda no discernimento das coisas, o que uma pensa, o que a outra percebe, o que a outra sente. Então a vivência comunitária ela é fundamental. Inclusive quando me veio a solicitação para vir para cá, eu logo disse para a provincial, nossa, mas nós não temos comunidade lá. Eu não vou viver sozinha. E aí ela disse, não, nós não estamos pedindo isso para você. Então, na verdade, a convivência comunitária, a vida comunitária, ela faz parte, primeiramente, com todas as nossas experiências, sejam de desafios, seja de superações, seja de situações às vezes conflitivas também, né? Mas que fazem parte de qualquer família, de qualquer grupo. A gente precisa trabalhar isso na maturidade, né? E no olhar além, o que nos une, o que nos move. E isso também nos leva para os grupos, né? Quando a irmã falava anteriormente de que não só nós, mas os leigos, essa também é uma experiência comunitária, que na vivência da nossa missão, nós não fazemos sozinhos, nós fazemos em conjunto, na coletividade, no grupo. Então, são diferentes formas, eu diria, de vida comunitária, porque é onde nós partilhamos a vida e nós nos ajudamos a crescer e a seguir esse Cristo no qual nós dedicamos a nossa vida. Irmã, a experiência da senhora, principalmente na vivência aí dos desafios, né? A vida comunitária, ela lhe deu base e lhe deu segurança para continuar na experiência missionária, junto aos desafios que foi abraçando na sua consagração? Com certeza, né? De ter apoio, a presença, conselho, etc., diálogo com os outros membros, dá muita força e é necessário. No passado, houve muito mais irmãs aqui, fomos de 4 países, mas nunca chegamos mais de 15 pessoas no Brasil. Fomos brasileiras, irlandesas, americanas e africanas da Gana. E pouco a pouco as outras irmãs, algumas voltaram para seus países, outras ficaram doentes, infelizmente, e no momento tem só 2 de nós aqui, eu e uma brasileira. Mas, como a irmã falou, eu tinha falado mais cedo também, a comunidade é com quem nos apoia, quem está ao nosso redor, então homens, mulheres, amigos, leigos, leigas e nossas irmãs, outras irmãs também de outras congregações que fazemos comunidade. Então, eu acho que é diferente, para mim, é diferente do que no passado, quando foi só nós, irmãs de São Luís, juntas, como quando eu morava nos Estados Unidos. E ficamos mais independentes, vamos dizer. Agora, aqui no Brasil, a gente passa muita insegurança,
precisa do apoio dos outros, porque somos em menos gente. E tem, graças a Deus, eu acredito muito no Pai Nosso. Ele nos dá muito o pão de cada dia. A gente vive só hoje e tem o que precisamos para hoje. Isso é muito importante para que a gente compreenda a vitalidade e a fé que permeia o coração das pessoas que se consagram na experiência da vida consagrada. Irmã Rosane, quando a gente fala da vida consagrada dentro da igreja, como é que a gente pode entender a contribuição desse modo de vida para a renovação espiritual da igreja, né, olhando aí para tantas realidades espirituais do ponto de vista da experiência, né, que nos deixam na partilha de pessoas que viveram este mesmo ideal e nos dão a segurança, né, de que o caminho vale a pena e na transformação social do mundo, né, nessas duas presenças. A vida consagrada, como ela contribui para a renovação espiritual da igreja e a transformação social das nossas comunidades? A vida religiosa geralmente chega onde outros não chegam, né? E chega transformando, se inserindo, mobilizando, olhando para esse lado social. Então, eu acredito que isso tudo acontece por uma mobilização interior, uma força que vem de Deus, uma espiritualidade encarnada. Então, eu vejo que a vida religiosa traz essa contribuição, traz esse olhar de Cristo encarnado no pobre, no excluído, traz para o centro a criança, a mulher, o indígena, o sem terra, enfim, todos os excluídos da sociedade. E eu acredito que é essa dinâmica. Eu não acredito que tenha um momento da oração, um momento da missão, mas ela é conectada. E a vida religiosa tem isso, essa leveza de ir, de se inserir, de transformar, de mobilizar, de transformar o meio social. Então, eu acredito que traz essa contribuição para a igreja, né? De Jesus encarnado, de Jesus que provoca, que vai até as últimas consequências também. Isso nós o vivemos também no segmento, né? O momento do fazer a cura, do libertar, mas o momento também de enfrentar a cruz, as perseguições, as manipulações de todos os sistemas, né, que estão por aí. Então eu vejo a vida religiosa nessa dinâmica de contribuir com a igreja na encarnação mesmo do evangelho, na transformação de todas essas estruturas que também são injustas. Perfeito. Irmã Margaret, a senhora trabalha com uma realidade de desafio social e uma realidade que muitas pessoas rotulam, muitas pessoas não compreendem. Eu queria que a senhora dissesse da sua experiência diante do trabalho missionário que a senhora realiza, da sua presença, qual que é o seu sentimento diante deste trabalho, né? Este trabalho que a senhora realiza é um trabalho que é exigente, mas também que tem grandes desafios. E aí eu queria que a senhora pudesse partilhar, enquanto vida consagrada, nessa contribuição que a senhora dá para a transformação social deste grupo. Para mim não é tanto desafio numa maneira de pensar. É desafio, mas às vezes quando você está apaixonado com alguma coisa, alguma pessoa, o desafio fica mais ao lado, né? Então, para apoiar, para estar com quem está excluído, dá muito sentido para a minha vida. Eu acredito, de novo, eu falo que para mim esse que Jesus fez, foi isso que ele fez ao longo da vida. Estava ao lado dos excluídos, dos marginalizados. Então, acho que eu estou muito feliz no que estou fazendo. Eu estou muito agradecida a Deus no trabalho que eu sinto que fui chamada a fazer e o apoio que eu recebo de algumas pessoas que trabalham comigo, ou direto ou indireto. Isso eu acho que é fundamental, né? O religioso ou a religiosa deve estar bem diante do trabalho que está sendo chamado a realizar. Na volta do intervalo, eu vou perguntar para a irmã Rosane, diante dessa realidade maior que a Conferência dos Religiosos do Brasil acompanha, como é que a gente pode entender a realização
dessas pessoas que se consagram no trabalho que lhes é confiado. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta tem mais conhecimento da fé. Volto daqui a pouco, conto com a sua companhia. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé, hoje falando sobre a vida consagrada no coração da Igreja, o tema do 21º Caderno do Concílio, da coleção Cadernos do Concílio, que nos prepara para a realidade do Jubileu de 2025, Peregrinos de Esperança. Irmã Rosane, a irmã Margaret nos partilhou um pouco da sua realização e eu acho que isso é fundamental. Eu também, como religioso, posso dizer que há um indicativo de que a gente está vivendo a nossa vocação de modo mais acertado quando a gente está mais feliz, né? Mesmo que o trabalho seja desafiador do ponto de vista da transformação social, da realidade onde vivemos, onde nós estamos inseridos. Mas quando existe felicidade naquilo que se faz, parece que a gente está mais acertado na vocação que a gente escolheu. Como é que a senhora observa isso nesse universo aí dos religiosos e religiosas do nosso país? As realidades são de maior marginalização do ponto de vista do trabalho, mas essa presença nessa margem os leva também a uma maior felicidade, a uma maior alegria. De onde vem a alegria dos religiosos que trabalham nessas frentes de desafio? É o sentido é o sentido da vida, né? O sentido do chamado. E a vida religiosa é esse sinal de esperança. Então, diante dos desafios, seja do tráfico humano, seja dos desafios da nossa casa comum, seja dos desafios das diferentes realidades que as congregações abraçam, que é uma diversidade de carismas e de realidades nesse Brasil extenso e diverso, a alegria dos religiosos vem do cotidiano, eu diria, vem da fonte, vem do seu momento de oração, vem do seu confronto com a palavra, do confronto com a realidade e da companhia uns dos outros também, né? E da companhia dos leigos, da companhia que se encontra na própria igreja e nos segmentos da sociedade que conosco caminha, né? Então, eu vejo assim uma diversidade de dons, de congregações, de realidades, de contextos e uma presença comprometida nas diferentes realidades, né? Então é rico isso, perceber que a igreja, a vida religiosa está viva, por mais que aparentemente possa parecer toda uma desgraça, uma situação calamitosa, mas o religioso, a religiosa está ali comprometido e querendo transformar essa situação, né? E isso vem de dentro, não vem por uma motivação simplesmente ideológica, uma mágica, enfim. Vem do cultivo, vem da caminhada, da companhia uns dos outros e do próprio Deus. Irmã Margaret, a vida consagrada, ela vai abraçando desafios ao longo da história. E isso dentro da história da igreja, uma realidade muito interessante. Como é que a senhora observa hoje os maiores desafios de ser religioso na sociedade atual? Tem muitos desafios, porque nossa vida não é a vida... Não tem muitas vocações como no passado, mas é importante não é os números, mas a presença. Acho que os valores do mundo às vezes são muito diferentes do que os nossos valores. Esse é um desafio. No passado, os conventos estavam cheios. Aqui no Brasil, no momento, ou no primeiro mundo, de onde eu estou, Estados Unidos e Europa, não tem muitas vocações como nós sabemos no passado, como nós vimos no passado. Mas eu acredito que Deus está nos chamando para uma nova maneira. Eu não sei o que é, mas o Deus continua conosco. Deus nunca abandonou o seu povo. Ao longo da história do povo de Deus, Deus sempre estava
às vezes só pequena brisa, mas Deus sempre estava presente. Então, os desafios hoje em dia, nesse sentido, acho que nós estamos procurando para o que é o novo, a maneira de continuar a seguir Jesus. É isso mesmo. Eu queria, né, a gente está caminhando para o final do programa, eu queria que vocês pudessem partilhar das experiências que vocês viveram dentro da própria congregação ou de um serviço que lhes foi confiado. Quais foram as maiores alegrias e os maiores desafios que vocês encontraram em suas vidas? Se vocês puderem partilhar isso com a gente, né, dentro dessa experiência. Eu vou começar com a irmã Rosane, que está lá em Brasília e está conectada conosco. De todas as minhas experiências, eu não me arrependo de nenhuma. Então, em todas elas tive alegrias e tive desafios. Mas eu queria aqui destacar um período da minha vida que foi muito significativo para mim. Foi uma experiência que eu realizei junto ao Movimento Sem Terra. E essa experiência de conviver, de participar, de estar com eles, me ajudou muito a compreender o próprio projeto de Jesus Cristo. E assim, para mim, foi uma grande graça. E poder ver a luta, o empenho, a vida circulando e os desafios também do segmento, né? Então, eu destaco esse momento assim muito significativo na minha vida, na minha história, e que me ajudou também a ir solidificando o meu chamado, a minha opção, o meu sim, enfim. E são coisas que a gente vai sempre retomando, né? A gente vai fazendo novas experiências, mas não é um saudosismo, mas são sinais na nossa caminhada que nos confirmam, que me ajudam a prosseguir e dizer, não, o caminho é por aqui. Deus está comigo, Ele me ama, me acompanha, me encaminha e vamos lá. Então, eu sou muito feliz por toda a caminhada que eu já fiz e me disponho assim nessa gratuidade, nessa entrega e nessa busca de fidelidade ao chamado dele. Irmã Margaret, a senhora experimentou mudanças, né, ao longo da sua vida. Com certeza a senhora tem muitas histórias e as pessoas devem às vezes perguntar: qual foi a experiência mais feliz ou a experiência mais desafiadora dessa caminhada na vida religiosa? As experiências mais felizes, acho que adaptando às outras culturas. É desafio, mas é muito interessante encontrar com pessoas de outras culturas, de ver como outras culturas vivem. Acho que essa foi muita riqueza para mim. No início, nos Estados Unidos, é a mesma língua, mas é outra cultura muito diferente da nossa cultura na Irlanda. E chegando no Brasil, é um povo muito acolhedor, é um povo, eu gosto demais do povo brasileiro. Mas no início, o desafio grande foi a língua, né? E a coisa da cultura que até hoje eu nunca aprendi a comer piqui. outras comidas assim, mangas, mas é riqueza, você veja como cada cultura. Então, para mim, essa foi muita riqueza, me dá muita alegria. E a senhora vem de uma realidade, por exemplo, a Irlanda, eu tive a oportunidade de morar durante um ano de 2018 na Irlanda. A Irlanda foi um país que enviou missionários para o mundo todo, né? Praticamente todos os países aí onde havia ali missionários, dentre aquele grupo tinha algum irlandês, uma irlandesa que se consagrava para a missão. E eu acho isso muito bonito, porque, irmã Rosane, nós estamos vendo essa realidade que a irmã Margaret falou dos países do primeiro mundo, de terem uma diminuição das vocações e vocações surgindo com maior número, tanto na África quanto na Ásia. Pelo menos na minha congregação, no caso os redentoristas, nós experimentamos isso quando vemos, por exemplo, províncias na África, província no Vietnã, na Indonésia, o volume de jovens que vem dessa realidade.
da África e da Ásia. A senhora acredita que esse movimento missionário, ele poderá também fazer o caminho inverso? Exemplo, os países dessa realidade de maior desafio econômico, poderão um dia talvez mandar missionários aí para os países do chamado primeiro mundo? Isso já está acontecendo, né? Tudo é possível. É um desafio essas realidades, né? Mas também elas nos revelam um momento, eu acredito, que cada povo, cada cultura vive, né? As escolhas que os jovens fazem, que a própria igreja faz, que a própria vida religiosa faz. Se nós observarmos a diminuição de membros hoje no Brasil, ela não é por acaso, né? Nós também fizemos, a vida religiosa fez opções no Brasil, talvez esse cuidado com as nossas obras que significaram um tempo, mas que hoje tem significado, mas talvez não seja a primeira resposta ao nosso carisma fundacional. Eu olho como um movimento que às vezes nós também nos distanciamos dos jovens. Nós não dialogamos da forma como eles dialogam, né? Então, tudo é possível. É verdade. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Papa Francisco. O Papa Francisco é um religioso que foi eleito para conduzir, né, a igreja neste tempo por um conclave. Ele é jesuíta, vem de uma realidade próxima de nós aqui da Argentina. Irmã Margaret, como a senhora observa o pontificado do Papa Francisco em relação a toda essa dinâmica, esse trabalho, esse destaque que ele dá à vida consagrada? Eu acho excelente. Eu fiquei muito feliz quando ele foi eleito Papa, e eu vejo ao longo desses anos como ele dá apoio às religiosas, mas não só as religiosas, mas todo o povo excluído também. Ele coloca desafios na frente de nós. Acho que ele nos chama a responder à nossa chamada de Deus. Ele sempre está, e não só as religiosas que ele está chamando, mas o povo, todos nós, povo de Deus, de seguir Jesus. Ele sempre está falando de atender a todos. É um Papa que dá muita esperança. Para mim, deu muita esperança. Uma vez, quando eu estava em Roma, eu estava querendo encontrar com ele. Eu estava num encontro de AIDS, mas não deu para nós ter esse encontro com ele. Mas eu gostaria sempre, acho que eu não vou ter muita chance de encontrar com ele agora, mas sou muito inspirado por ele, e ele dá muita esperança para mim na minha vida. Irmã Rosane, qual que é a impressão, assim, trabalhando, né, numa realidade desafiadora que é a Conferência dos Religiosos do Brasil? Como é que a senhora olha o pontificado do Papa Francisco para essa porção do povo de Deus na igreja, os religiosos e as religiosas? Ele tem olhado... Porque, afinal de contas, é um religioso, né, que está como Papa na igreja. E latino-americano, né? Exatamente. Então ele tem esse olhar, eu acredito, carinhoso e de respeito, não só pela vida religiosa, mas eu observo as escolhas dele, né? Mesmo que não tenha avançado muito, talvez como algumas pessoas gostariam, mas ele tem dado lugar às mulheres, ele tem dado lugar a diversos outros que não se tinha. Ele tem falado de coisas que são óbvias, mas o óbvio precisa ser dito também. E eu olho assim, eu me senti muito reanimada na fé com o pontificado dele, porque ele é humano, ele é eterno, ele é próximo, e ele traz para o centro justamente os que não estão, né? Então, é um olhar muito carinhoso, eu sinto assim, atento, de um pai mesmo, de um pastor que cuida do seu rebanho. Eu quero já agradecer aqui a participação das irmãs. Irmã Rosane, muito obrigado pela oportunidade da nossa conversa. Um abraço nas nossas queridas
irmãs que estão aí atuando e também nas irmãs da sua congregação de São José de Chambéry. Muito obrigado pela oportunidade da nossa conversa. Obrigada por essa oportunidade e estamos aqui à disposição. Irmã Margaret Hoste, muito obrigado pela presença, pela partilha e também por poder encontrar um tempinho para nos atender aqui no programa. Deus lhe pague e cada vez mais felicidade e saúde no trabalho que a senhora realiza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um privilégio participar hoje aqui. Nós agradecemos. Nós agradecemos também a você, caro telespectador, que esteve conosco nesse conhecimento da fé. E se eu pudesse aqui pedir a quem está do outro lado, reze pelas vocações. Peça ao dono da messe que envie operários, trabalhadores, trabalhadoras para o cuidado com o povo de Deus. E é isso. Nosso programa vai ficando por aqui. Até semana que vem, com mais conhecimento da fé, continuando a nossa jornada de conhecimento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço e até semana que vem.